Irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e leamos de forma alternada os versículos de 6 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 6 a 21, leamos alternadamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Amém. Irmãos, aqui e ali, pessoas acalentam a ideia romântica de que a Igreja de Cristo é uma comunidade onde não existem problemas. E eu digo romântica, é uma ideia romântica porque nós não encontramos nenhum fundamento bíblico para pensarem dessa maneira. Nós sabemos que tanto na Igreja de Cristo, no Antigo Testamento, como na Igreja de Cristo, na Nova Dispensação, a Bíblia demonstra claramente, irmãos, que mesmo com o nosso coração convertido, mesmo nós fazendo parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, mesmo assim, nós continuamos pecadores. Nós continuamos com essa natureza pecadora e continuamos sujeitos a várias limitações próprias da nossa natureza corrompida. E por isso é inevitável, irmãos, que surjam problemas aqui e ali, conflitos, e esses conflitos, eles devem ser encarados, eles devem ser trabalhados e resolvidos à luz da palavra de Deus.
Os irmãos estão acompanhando essa exposição que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos e sabem muito bem que esse capítulo 15, ele é dedicado a resolver um problema. Ele é dedicado para resolver uma questão teológica, doutrinária. Na última oportunidade, nós vimos como esse problema surgiu. Irmãos crentes, judeus, provavelmente pertencentes à seita dos fariseus, eles saíram da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, e foram até aquela igreja promissora, a Antioquia da Síria, e ali chegando, acabaram causando confusão por ensinarem que aqueles gentios convertidos, eles deveriam também ser circuncidados e deveriam observar a lei de Moisés para que assim pudessem ser salvos. E o problema surgiu, irmãos, exatamente no final da primeira viagem missionária, quando multidão de gentios foram convertidos a Cristo Jesus. No texto que nós lemos, irmãos, Lucas, ele nos fornece aqui um relato bem resumido daquilo que se chama Concílio de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. E ele resume essa reunião também os principais pronunciamentos e argumentos daquela liderança em Jerusalém para a solução daquele problema. E qual era o problema, irmãos? Qual era a questão? A questão era como os gentios poderiam receber a salvação e serem inseridos na comunidade da graça, na igreja de Cristo Jesus. Somente pela fé na obra de Cristo ou pela fé mais as observâncias das obras da lei. Essa era a questão, ou um ou outro. E o Espírito Santo, irmãos, respondeu a essa questão, a esse problema. Está lá no versículo 28 desse mesmo capítulo, quando nós lemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aí nós vamos ver o conteúdo da carta que foi elaborada por aquela liderança da igreja, para que fosse enviada essa carta para Antioquia com a solução do problema que, se Deus permitir, estudaremos na próxima oportunidade. O Espírito Santo, irmãos, respondeu a esta questão através do exame pelas autoridades eclesiásticas legitimamente formadas pela igreja de Jerusalém. E a resposta, e o que nós podemos ver aqui logo de imediato, é Deus dando uma forma para que nós trabalhemos nos dias de hoje. Como é que deve ser trabalhada uma questão, um problema, mesmo uma questão teológica, doutrinária, e aqui nós vemos esse modelo de deliberação a ser seguido pela Igreja de Cristo de forma ordinária, ou seja, um problema ele é levado para as instâncias superiores, ele é analisado, ele é deliberado à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque, irmãos, os apóstolos, eles morreriam, e esse ministério cessaria, assim como o ministério dos profetas, aqueles que tinham revelações, como nós vemos lá, ou já consideramos em Atos capítulo 11, versículo 27, aquele profeta Ágabo que previu a fome que assolaria Jerusalém, porque esses ofícios, irmãos, tanto de apóstolo como de profeta, eles cessaram. E a igreja, ela continuaria como continua caminhando, e teria que enfrentar problemas, e não poderia resolver esses problemas recorrendo a revelações proféticas, mas de maneira que eles fizeram aqui.
eles consideraram, eles debateram, eles se pronunciaram, eles chegaram a uma solução à luz da palavra de Deus, com oração, né, entendendo que essas foram as soluções dadas pelo Espírito Santo de Deus. Temos aqui, então, irmãos, esse modelo, como a igreja deve resolver os problemas que surgem no nosso meio. Por isso é um texto bastante relevante aqui. É um texto bastante importante, porque trata de uma questão teológica importantíssima. Porque, irmãos, os rumos da igreja de Cristo, ali estava sendo tratado esse rumo, porque a igreja poderia se tornar mais uma seita da religião judaica. E a divisão, irmãos, desse texto que nós lemos, ela é muito clara aqui. Lucas se concentra em três pronunciamentos. Pedro, no versículo 7 ao versículo 11, um breve resumo do pronunciamento de Paulo e Barnabé, representantes também da igreja de Antioquia, está aí no versículo 12, e finalmente o pronunciamento decisivo do apóstolo Tiago, está aí no versículo 13 a 21. E nós veremos, como eu disse, irmãos, na próxima oportunidade, esse parecer de Tiago, né, que foi acatado, foi o que ficou decidido, porque aqui, como Lucas mesmo ressalta, foi a vontade de Deus, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós essa decisão que foi tomada. A primeira coisa que nós observamos aí, então, irmãos, é o pronunciamento do apóstolo Pedro. Como nós lemos há pouco, insurgiram-se ali alguns da seita dos fariseus. Essa questão era levantada em Antioquia, e aí essa questão foi levada até a igreja mãe, e aqueles irmãos crentes convertidos, eles afirmavam que é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, irmãos, aqueles irmãos se reuniram, os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. No decorrer do texto aqui, irmãos, nós vamos observar que não eram somente os presbíteros e apóstolos que estavam ali reunidos, mas vemos que estavam presentes outros irmãos, e é possível aqui que nós entendamos que a questão era discutida a portas abertas, né? As portas estavam abertas, mas essas autoridades é que examinaram essa questão com vários pronunciamentos. E o que tudo indica aqui também, irmãos, é que existiram outros pronunciamentos, mas Lucas aqui, como é de costume, ele resume nesses três pronunciamentos que são decisivos aqui nessa questão. Veja alguns argumentos do apóstolo Pedro, irmãos. O primeiro argumento é que Deus tomou a iniciativa, ele organizou todas as coisas para que isso acontecesse, ou seja, os gentios se convertessem a Cristo e fossem inseridos na igreja de Cristo Jesus. Os irmãos têm acompanhado a exposição desse livro. Nós vimos como Cornélio teve aquela visão, ao mesmo tempo Pedro tendo aquela visão do lençol, com aquelas comidas que os judeus não costumavam ingerir, e todo aquele encaminhamento, todo aquele acontecimento, irmãos, para que aquela família de gentios crescem no Evangelho. E aí então nós consideramos aquela conversão da família de Cornélio como oficialmente a entrada dos gentios para a igreja de Cristo. O segundo argumento de Pedro, irmãos, é que Deus mesmo autenticou a vinda dos gentios à comunidade da graça. Como?
através do derramamento do Espírito Santo. Está aí no versículo 8. Deus mesmo autenticou, da mesma maneira que Deus fez na igreja, ou no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele fez também com os gentios. E o terceiro argumento, irmãos, o terceiro argumento é que Deus não faz distinção de pessoas, né, tornando puro o coração, tanto de judeus como de gentios, não mais por causa de leis cerimoniais, mas pela fé em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, que nesses três argumentos de Pedro, a ênfase é que o que Deus fez, foi aquilo que Deus fez, é obra de Deus, Deus organizando, Deus fazendo todas as coisas para que acontecessem aqueles eventos e os gentios então se convertessem e fossem inseridos na igreja de Cristo. No versículo 10, irmãos, nós vemos Pedro, ele se dirige àqueles que foram a Antioquia com aquelas exigências, e Pedro vai dizer aqui uma palavra muito importante, irmãos, quando ele diz para que eles não tentassem a Deus. Veja aí no versículo 10, agora, pois, por que tentais a Deus? E essa palavra, irmãos, ele está se utilizando aqui de uma palavra clássica no Antigo Testamento, principalmente durante aquela caminhada do povo, quando saiu do Egito. Nós vemos em Êxodo 17:2, em Números 14:22, no Salmo 78:18, essa mesma expressão, porque aqueles que saíram do Egito tentaram a Deus, não se submetendo, não reconhecendo o poder de Deus, mas o coração daquele povo estava desejando voltar àquilo que eles viviam, ao período da escravidão, as cebolas do Egito. Essa era a ideia, essa era o desejo daquele povo. Era como se Pedro estivesse dizendo aqui que eles queriam retornar àquele período, àqueles preceitos da lei, aqueles preceitos que não conduziam à salvação, como ele mesmo diz aqui, um jugo pesado. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Então vejam, irmãos, que Pedro, ele dá essa ênfase, né, nessa afirmação daqueles que queriam, como se quisessem retornar àquele período antes de conhecer a graça de Cristo Jesus. E a conclusão de Pedro, irmãos, está aí no versículo 11, ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro, ele iguala, o que ele faz aqui é igualar a mesma forma, o mesmo modo que eles foram salvos, ou seja, pela graça de Deus, foi exatamente o que aconteceu com os gentios. O que dá a entender aí, irmãos, aqui, com essa afirmação do apóstolo Pedro, toda a multidão calou, está aí no versículo 12, e toda a multidão silenciou com aquelas afirmações do apóstolo Pedro. Então passaram a ouvir as afirmações do apóstolo Paulo e também de Barnabé. E o que Paulo e Barnabé fizeram aqui, irmãos? Eles relataram tudo aquilo que Deus fizera, as maravilhas que Deus fez naquela viagem missionária, na primeira viagem missionária que eles fizeram, as maravilhas que Deus fez, os milagres, as curas, mas principalmente, irmãos, a ação poderosa de Deus salvando os gentios, convertendo os gentios. Há uma ênfase também de como Deus confirmou o ministério dele entre os gentios. Esse ministério para que Paulo
como ele é conhecido, o apóstolo dos gentios, para que ele fosse até os gentios, e ele destaca aqui os sinais, curas, como uma autenticação de que Deus estava ali dirigindo, agindo com poder na vida daqueles irmãos. E destaca aqui também, Paulo e Barnabé fazem a mesma coisa, foi Deus que fez. Foi Deus que fez todas as coisas, é Deus operando, é Deus fazendo toda a obra. E todo o destaque aqui é esse, irmãos, é Deus operando, é Deus fazendo. Veja que tudo isso, Paulo, as afirmações de Paulo e Barnabé, de uma forma muito resumida, como é característica aqui do Dr. Lucas, né? E até chegar então às afirmações de Tiago, né? As afirmações de Tiago que vão aí dos versículos 13 a 21. E aqui, irmãos, antes de considerarmos esses argumentos de Tiago, é importante que nós entendamos aqui quem é esse Tiago, porque aqui não se trata do apóstolo Tiago, daquele que foi morto a fio de espada, está lá no capítulo 12 desse mesmo livro, mas aqui se refere ao irmão de Jesus. É Tiago, o irmão de Jesus. A primeira referência de Tiago, irmão de Jesus, como líder, ele está lá no capítulo 12, quando Pedro havia sido liberto da prisão, através de um anjo. Pedro correu para a casa daqueles onde estavam reunidos, onde estava reunida a igreja de Cristo, e Pedro diz que tudo isso deveria ser informado a Tiago, apontando aqui, irmãos, para que, como se dissesse assim, olha, informe ao líder, aquele que está liderando, aquele que está ali como uma das lideranças da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, da igreja de Jerusalém. Nós sabemos, irmãos, que Tiago, irmão de Jesus, ele não havia se convertido durante o ministério terreno de Jesus. Tiago considerava Jesus como um louco. Tiago considerava Jesus como um louco, mas depois veio a se converter. E Paulo menciona em 1 Coríntios que Cristo ressuscitado apareceu a Tiago, então convertido, o irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus, filho de Maria e do Espírito Santo, Tiago veio então a se tornar presbítero e um dos principais líderes da igreja, se tornando o bispo de Jerusalém. Nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, que Tiago, juntamente com Cefas, ou Pedro, né, e João, eles eram reputados colunas na igreja mãe, na igreja de Jerusalém. Então, irmãos, a partir do versículo 13, nós temos aqui o argumento de Tiago, que ele interpreta aquela experiência que Pedro passou ao visitar a casa de Cornélio, né, quando toda a família se converteu, houve aquele derramamento do Espírito Santo. Ele interpreta como uma visitação de Deus. Ele interpreta como uma visitação de Deus. E nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, esse termo, ou essa afirmação, visitação de Deus, de duas maneiras. Ou é Deus visitando o seu povo para salvá-lo, para abençoá-lo, ou então Deus visitando os inimigos para puni-los, para efetuar juízo. Então nós vemos aí dos versículos 15 a 17, Deus visita os gentios para abençoá-los. Tiago, ele argumenta que Deus estava cumprindo a profecia que está lá em Amós. Amós capítulo 9, versículos de 11 a 12, que predizia que a dinastia de Davi, ela seria derrubada. O profeta Amós, ele usa a figura de uma tenda, de um tabernáculo que cai, mas que seria levantado novamente
o que aconteceu com a ressurreição de Jesus Cristo. Com a ressurreição de Jesus, descendente de Davi, que faria isto para estender o reinado de Davi também sobre os gentios. Né? Esse reinado de Davi, ele seria estendido, também sobre os gentios, os quais tomariam o nome de Deus. Nos versículos 19 a 20, nós vemos aí a conclusão do argumento de Tiago. Tiago, ele argumenta sobre as maravilhas que Deus fez através do apóstolo Paulo e de Barnabé. Tudo isso, irmãos, Tiago interpreta, tudo isso Tiago argumenta à luz da palavra de Deus. Veja a sugestão aí, ou decisão de Tiago, está aí no versículo 19, ele concorda com Pedro e com Paulo, né? Quando ele diz aí, pelo que julgo eu, não devemos perturbar ou colocar um jugo pesado sobre esses nossos irmãos. Veja no versículo 20, Tiago diz que eles deveriam instruir para que algumas coisas sejam feitas aqui. Porque naquelas cidades pagãs, é isso que ele afirma aí no versículo 21, havia crentes e havia também sinagogas naquelas cidades, e onde era ali da palavra de Deus. Então os crentes, os gentios que se convertiam, eles não poderiam ser pedras de tropeço, eles não poderiam envergonhar a palavra de Deus. E aí então Tiago sugere a abstenção de 4 práticas do culto pagão, está aí no versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Eram práticas, irmãos, normalmente associadas ao culto pagão. O que Tiago está dizendo aqui é, olha, eles não podem continuar fazendo essas práticas, porque eles vão envergonhar o nome de Cristo Jesus, porque essas práticas, elas são associadas aos cultos pagãos. Vejam aí, ídolos, né? Não precisa nem comentar aqui com os irmãos com relação a ídolos. Relações sexuais, nós sabemos que nos cultos, né, naquela época, nos cultos pagãos, culto a Afrodite, prostitutas eram misturadas, sexo era feito no meio dos cultos. Carne de animais e sangue, onde animais eles eram sacrificados, comidos, e sangue eram tomados, pensando que poderia trazer vigor, poderia trazer vida às pessoas que estavam ali naqueles cultos. Em resumo, irmãos, um bom comentarista reformado, contemporâneo, ele diz o seguinte: para serem cristãos, não precisavam se tornar judeus, mas não podiam permanecer pagãos. Vejam que afirmação propícia para esse texto que nós estamos vendo. Para serem cristãos, não precisavam se tornar judeus, mas não podiam permanecer pagãos. E assim, irmãos, Lucas encerra esse registro desses pronunciamentos decisivos aqui no Concílio de Jerusalém. E, se Deus quiser, na próxima oportunidade nós vamos considerar a carta, a decisão que foi tomada pelaquela liderança na igreja de Jerusalém. Eu quero terminar, irmãos, trazendo algumas lições para a nossa vida, à luz desse texto que nós consideramos. E a primeira lição é uma advertência, irmãos. Aqui é uma advertência para que nós não tentemos a Deus, para nós não tentarmos a Deus. Porque, irmãos, esse perigo
na antiga dispensação, no Antigo Testamento, vejo Deus conduzindo o povo, tirando do Egito com mão poderosa, com milagres, o povo ali caminhando no deserto, sendo alimentado, o alimento caindo do céu, roupa que não estragava, nuvem de dia e de noite, ali protegendo aqueles irmãos, mas a falta de reconhecimento do poder de Deus. O que estava acontecendo ali, irmãos, é que muitos não reconheciam o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Sempre havia um grupo tentando, sempre havia um grupo questionando, tentando a Deus, desejando voltar para a situação anterior, de escravidão do Egito, e eles tiveram seus túmulos no deserto, eles foram enterrados no deserto, pois tinham os seus corações no Egito, pela incredulidade no coração daquelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim, nós não reconhecemos a graça de Deus, tentamos a Deus querendo voltar para as coisas mundanas, queremos voltar para os ídolos, os preceitos cerimoniais, Templo de Salomão, a cabeça fértil, que é uma fábrica de ídolos, quer inventar coisas e desconsideramos a salvação pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, crendo na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Há uma segunda lição aqui, irmãos, que está inserida no pronunciamento de Pedro, tem um valor especial, aí está no versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vejam, irmãos, isso é importante, porque essa palavra, ela saiu da boca de Pedro. Pedro, que lá em Gálatas, como o apóstolo Paulo afirma, a Gálatas 2,14, Pedro teve uma recaída. Paulo diz, narrando esse episódio, ele diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aqui, irmãos, nós vemos Pedro restabelecido. Pedro agora corrigido ali, como foi por Paulo. Pedro agora ele demonstra fidelidade à palavra de Deus, a sua firmeza nessa crença, somente a graça de Deus. E ele afirma aqui, como ele o faz no versículo 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E essa deve ser a nossa crença, irmãos. Não por obras, não porque somos bonzinhos, isso, como a Bíblia diz, são considerados como trapos de imundícia diante de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus. E é uma lição aqui, irmãos, que não menos importante que as outras, é como os problemas eclesiásticos, os problemas da igreja, eles devem ser resolvidos. O problema aqui, irmãos, não foi resolvido através de revelação. O problema aqui, ele foi resolvido através do exame. Eles examinaram, eles debateram, eles trataram aquela questão ali à luz da palavra de Deus. Líderes se pronunciaram, eles falaram, eles debateram, eles afirmaram. E aqui, irmãos, nós encontramos um modelo. Esse é o nosso modelo presbiteriano, irmãos. Foi isso que foi feito agora no Supremo Concílio, a reunião do Supremo que foi realizada. Eles examinaram as questões, eles trataram as questões, e eles resolveram as questões à luz
da palavra de Deus. É isso que nós fazemos aqui, irmãos, no conselho. Por isso que no conselho nós tratamos de documentos. Documentos são levados ao conselho, nós examinamos, nós debatemos esses documentos e nós resolvemos essas questões à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos. E é assim que nós, pela graça de Deus, procuramos resolver as questões. Porque, irmãos, problemas nas igrejas surgem. Surgem problemas em todos os cantos, nas igrejas, pessoais, problemas morais e até mesmo problemas teológicos. E aqui nós temos práticas eclesiásticas sendo colocadas no fórum correto, para que líderes legitimamente eleitos tomem decisões à luz da palavra de Deus. E aqui, irmãos, essa é a maneira que Deus estabeleceu, e vemos o Espírito Santo esclarecendo, agindo através de instrumentos de Deus, presbíteros, para que cheguem à melhor conclusão, solução à luz das Escrituras, para que se possa dizer, nessas reuniões do conselho, nas reuniões do presbitério, nas reuniões do sínodo, nas reuniões do Supremo Concílio, possamos dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E essas decisões, irmãos, sejam tomadas para o bem da igreja e para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.